Nossos cânticos. Hoje é tempo de louvar a Deus. Cântico antigo, bonito, gostoso. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar, se a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habitar. Desceu pra ser cumprido o que nos diz. Então é só cantar, se a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Aleluia. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A nossa cabeça não cabe essas coisas, não. A gente crê pela fé, mas a nossa cabeça não sabe até onde vai esse antes da fundação do mundo. Nós somos finitos, logo não temos a menor condição de entender o infinito. A gente até sabe que existe, mas não cabe na nossa cabeça. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, Mas o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus, que criou terra e céu. E terra e céu proclamam o seu louvor. Todas as coisas proclamam o louvor de Deus. Ainda não, aí. Terra e céu proclamam o teu louvor, meu Senhor. Maravilha, poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida, Senhor dos senhores, Senhor das riquezas insondáveis. Quão magnificente. Magnificente vem da palavra magnífico. Deus é magnífico. Muito bem. Terra e céu proclamam o teu louvor, maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida, e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor, nós nos inclinamos. e
vida e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor, nós inclinamos e te adoramos, porque és digno, és vencedor, venceste a morte e da vida, és Senhor. Aleluia. Vamos continuar louvando com Val. Uma oração. Pai amado que estás no céu, Senhor, te agradecemos por mais esse momento de estar na tua casa, Senhor, reunidos para te louvar, te adorar, Pai, que sabemos que é privilégio de tão pouco, Senhor. Sabemos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, Pai. Tu não nos abandonas, Senhor, tu és o Pai fiel, Senhor, que nos guia, nos protege, Pai, a cada dia, Senhor. Te louvamos por isso, Senhor. Não há Deus melhor que Ti, não há Deus maior que Ti, Senhor. Sabemos disso, por isso, Senhor, nos ajuda, Pai, a cada dia, andar sempre na Tua palavra, Senhor, sempre no Teu caminho, para que nenhuma tentação, Pai, nenhuma artimanha do inimigo venha nos desviar de Ti, Senhor. É assim que Te oramos, Te agradecemos por tudo, tudo em nossas vidas. Amém. Amém. Irmãos, hoje estamos ainda em menor número, porque a tal do movimento social aí, pela insatisfação com o nosso governo. E tudo no mundo é motivo para a gente deixar de vir para a igreja. A gente já disse isso para vocês aqui, né? Para as outras coisas, não. Para os outros, aniversário, festa, não sei o que, isso aí nada impede a gente de ir, não. Agora, para a igreja, o negócio complica. Qualquer motivo é motivo para deixar de vir para a igreja. Mas não tem problema não, os que estão aqui, né, foi Deus quem trouxe aqui, vamos escutar a palavra de Deus e ver o que Deus tem para nós hoje à noite. Então nós vamos abrir a palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 7, finalzinho do sermão, já próximo do final do Sermão do Monte. E vamos ler aqui alguns versículos. Vamos ler do 13 até o 23. Mateus, capítulo 7, Evangelho de Mateus, ou Levi. Mateus era o publicano que Jesus chamou para ser discípulo e apóstolo. Diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Irmãos, eu tenho falado tanto sobre esse assunto aqui, há 9 anos. Tenho falado tanto sobre esse assunto. Alguns irmãos já demonstraram sua insatisfação claramente,
de eu tanto falar contra os falsos profetas, tanto falar contra os falsos pastores, os irmãos demonstram insatisfação com isso. Quando isso é um tema constante na pregação de Jesus, constante no ensino dos apóstolos para as igrejas, porque os falsos pastores são mas bota muito nisso, maior número do que os pastores verdadeiros. É negócio de 99% dos pastores falsos. É por aí assim. Então preste atenção, irmãos, isso aqui são palavras de Jesus. E embora essas palavras sejam duríssimas, do Senhor Jesus, na verdade, no nosso dia a dia, nós percebemos que as pessoas não lhe dão o menor valor. No momento em que continuam entupindo as igrejas com falsos pastores, continuam assistindo os programas de televisão de falsos pastores, quase todos os irmãos, ditos irmãos, e são palavras de Jesus, não é nem nenhum apóstolo, não é de Jesus. Então nós podemos ver aqui que, em primeiro lugar, o Senhor Jesus, ele adverte que é vital a maneira como nós encaramos a religião. É vital a maneira como nós entendemos a igreja. O que é igreja? Não é clube sócio-religioso como a gente vê. Igreja não é clube sócio-religioso. Reunião não sei de quê, reunião não sei de quê, reunião de líderes, reunião não sei de quê, reunião de empresários, reunião de libertação. Isso não é igreja, coisa nenhuma. Profecia não sei de quê, testemunho não sei de quê, tudo isso é besteira. Nós não podemos seguir uma religião ou o culto da moda. Os cultos entram em moda, vocês sabem, agora é moda bater palma, palma para Jesus, palma não sei de quê, diga para o seu irmão, esse besterol nas igrejas. É moda, virou moda. A igreja que não tem isso, ficam criticando. Criticam a nossa igreja aqui, porque aqui ninguém bate palma, porque ninguém dança, porque criticam. Os próprios pastores presbiterianos já me criticaram um dia. Rapaz, lá na tua igreja, se cair um alfinete no chão, todo mundo escuta? Eu digo, lá tem reverência na hora do culto. Eu disse desse jeito, é assim mesmo, se cair um alfinete lá a gente escuta, porque lá tem reverência na hora do culto. Lá ninguém está dançando, nem fazendo fusaca lá na hora do culto. Não. Pastor presbiteriano, já zombaram de mim por causa disso. Então, irmãos, preste atenção. Eu não posso seguir o culto da moda, eu não posso ir para uma igreja só porque todo mundo vai. Atenção, meninas, se gostam de ir para os cantos, meninos, porque todo mundo vai. Eu não sou todo mundo, eu sou crente. Nós não podemos nadar de acordo com a corrente. Lembra que Jesus disse? Nós somos a luz do mundo, o mundo jaz em trevas. Então eu não posso estar misturado com trevas. Eu sou luz do mundo. Eu não posso seguir a multidão só porque ela vai toda numa direção. Eu tenho que ser exatamente o contrário. Está todo mundo indo para cá, pois eu estou vindo para cá. Jesus não disse que são poucos os que entram pela porta? Todo mundo está indo pela porta larga. Ele disse, é uma multidão que entra na porta larga. Mas são poucos os que acertam pela porta estreita. Foi Jesus quem disse isso, mas a gente não dá a mínima. No momento que entope as igrejas, e quanto mais gente na igreja, mas essa é que eu vou. Essa que eu vou, que essa é a boa. Mas está ao contrário do que Jesus disse. Eu não posso seguir a multidão de acordo com a cultura vigente. A cultura vigente é a cultura do mundo, e o mundo jaz no maligno, está escrito na Bíblia isso. Olha, irmãos, vamos relembrar. Por que eu não posso seguir a multidão? Porque foi o Senhor Jesus quem disse que a porta é estreita e que o caminho que conduz à vida é apertado e que poucos são os que entram por ele e seguem por ele. Então eu não posso estar seguindo a multidão. Se Jesus mesmo diz que são poucos os que entram pela porta estreita, são poucos os que seguem pelo caminho apertado, então como é que eu vou estar seguindo a multidão? Ou seja, o que Jesus disse não vale nada para mim, que digo que sou crente. Mega igrejas, irmãos, entupidas de gente, é um sinal evidente de que essas pessoas não estão seguindo a Jesus. Porque ele mesmo diz que os que entrarão pela porta estreita são poucos. Ele mesmo diz que os que seguirão pelo caminho apertado são poucos. Porém,
mesmo conhecendo essas palavras duríssimas do Senhor Jesus, muitos continuam seguindo as multidões. Eu quero ir para a igreja tal, que lá tem festa e lá é cheio de gente. Eu quero ir para lá. Interessante, irmãos, que eu já tive vida de jovem, afastado da igreja, e já vivi essas situações, é exatamente assim que acontece no mundo. Um barzinho com pouca gente é sinal que a cerveja lá está gelada. O atendimento do garçom é bom, porque tem pouca gente, então ele atende logo. Mas ninguém vai. Só quer ir para o bar que está assim, ó. Lotado, entupido de gente. A cerveja é quente, o garçom não atende, o tira-gosto é ruim, mas todo mundo quer estar lá, porque está lá que está o fuzuê. Pois assim é a igreja, do mesmo jeitinho. A tal igreja é do mesmo jeitinho. Eu quero estar onde está o fuzuê. É lá que eu quero estar. Mesmo jeitinho do mundo. Eu vivo dizendo para vocês aqui, a igreja é o mundo igualzinho às tais igrejas que a gente vê, o mundo igualzinho. Totalmente mundanizadas. Olha, irmãos, muitos continuam entrando pela porta larga. Muitos continuam seguindo as multidões. Muitos andam pelo caminho espaçoso, sem dar ouvidos às palavras de Jesus, que dizem claramente que, neste caso, estas pessoas estão indo para o inferno. É Jesus quem diz isso. Não estou inventando nada aqui. Estão indo para a perdição. É largo o caminho que leva à perdição. Estreito é o caminho, aliás, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. Estreito é o caminho que conduz para a vida. Mas eu quero é o caminho largo. Mesmo Jesus dizendo isso, eu quero é o caminho largo. Eu quero é a igreja entupida de gente que tem festa. O que é que está sendo pregado lá não me interessa. O que é que está sendo pregado lá não me interessa. Eu quero é festa. Irmãos, essas palavras realmente são terríveis. São terríveis. E ninguém gosta de ouvi-las. No tempo de Jesus também não gostaram não, tanto que mataram ele. Mas o ministro fiel à palavra, ele precisa dizê-las. Ele tem que repeti-las 9 anos seguidos, como eu faço aqui. Mesmo os irmãos indo-se embora daqui, de vez em quando vai embora 2, 3. Pode ir. O pastor fiel tem que pregar. Foi o Senhor Jesus quem ensinou. E isso deve levá-los a um profundo exame, autoexame no coração. Em que porta é que eu estou entrando? É na porta estreita ou é na porta larga? Que caminho é que eu estou trilhando? É o caminho apertado ou é o caminho espaçoso? Sabendo que só há 2 portas e 2 caminhos. Se a sua resposta for, eu entrei pela porta que todo mundo entrou, eu estou indo para a igreja que uma multidão vai, é lá que eu quero ir. Pois então eu quero dizer que você está indo para o inferno. Não há plateia, não há ibope onde a palavra de Deus for pregada com integridade. Não pode haver. Por quê? Porque o mundo é treva. A palavra de Deus é luz. Então não há possibilidade da palavra de Deus ser ibope. Da ibope. Não há possibilidade. Se a palavra de Deus for pregada com integridade, não haverá plateia. Haverá 3 gatos pingados, como a gente diz. Meia dúzia de gatos pingados. Não sempre foi assim. Só seguiam Jesus por causa dos milagres. Não era por causa da palavra dele, não. Está escrito isso bem direitinho aqui em Mateus. Sabe, eu acho tão interessante isso. Olha. Mateus 4, versículo 23, percorria Jesus, presta atenção, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Por que era que as multidões o seguiam? Era por causa do ensino dele? Não. Era por causa da pregação dele? Não. É porque ele curava doentes, endemoniados, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Foi só por isso que a fama dele aumentou. Não foi por causa da pregação dele, não. Ele sabia que ninguém queria a pregação dele. E ele disse isso várias vezes. Estão vendo por que seguiam Jesus? Por causa dos milagres. Por que eles vão em top as igrejas? Por causa das besteiras. Milagre, besterol, profecia, não sei o que, só besteira. Sempre foi assim.
Por causa da palavra duríssima dele, foi que fizeram matar. O homem que fez tanto milagre, mataram. Porque a sua palavra era dura demais. Olha, irmãos. A afirmação do Senhor Jesus deve servir de alerta e alerta máximo. De exortação. Encorajamento. Para aqueles que precisam se arrepender. Que porta eu entrei? Que caminho eu estou trilhando? Que igreja é que eu estou? Que pregação é que eu estou dando ouvido na televisão? Presta atenção, irmãos. É por isso que a nossa igreja é pequena. E não vai ser grande nunca. Eu não tenho a menor dúvida disso. Toda vez que eu chego aqui, quando eu chego algum pastor que vem aqui, olha, mas ficou muito bacana e tal. Já tem estrutura para levantar, para aumentar? Eu digo, para que aumentar? Não, isso aqui vai crescer. Eu digo, vai não, senhor. Vai não, senhor. Isso aqui não vai crescer, não. Enquanto eu pregar a palavra aqui, isso não vai crescer, não. Isso é a Bíblia que me garante. Não vai crescer coisa nenhuma. Nunca foi atrativa a palavra de Deus. Como é que vai passar a ser de uma hora para outra? Nunca foi. Luz e trevas não combinam. E os que Deus chama para a luz são poucos. Nós temos que chamar a todo mundo. Mas os que Deus vai trazer são muito poucos. Ele sempre disse isso. Na própria igreja, os que estão sendo discipulados, eu vivo dizendo para vocês aqui, muito poucos aprendem alguma coisa. E muito poucos estão interessados em vir para o ensino. Vocês veem aqui os cultos de doutrina como é que são, né? Não vêm, as pessoas não estão interessadas. Olha, irmãos. O fato da nossa igreja ser pequena, isso não é motivo para desencorajar ninguém, não. Por causa da dureza da palavra pregada com integridade, ela sempre será pequena. Porém, o fato da nossa pregação não ser popular, e não será nunca, enquanto for pregada a palavra com integridade, a nossa igreja sempre será pouca gente. Não se esqueçam, Jesus sempre teve pouca gente. 12 discípulos. Jesus nunca se importou com aquelas multidões. Quiseram transformá-lo rei. Hosana, bendito que vem em nome de Deus e tal. Quiseram transformá-lo rei. Olha o dedinho. Jesus preferiu ficar com 12 discípulos verdadeiros do que ficar com uma multidão de consumidores de milagres. Não deve ser motivo para nos sentir desencorajados porque nossa igreja é pequenina. Não deve ser motivo para procurarmos igrejas grandes, entupidas de gente. Que ninguém esqueça a advertência do Senhor Jesus. Nós aprendemos que o mundo, a carne, o diabo, tem até um livro com esse título, o mundo, a carne e o diabo, que são as tentações maiores, são os maiores perigos no caminho do cristão. Nós aprendemos isso, é verdade. Mas há um outro perigo que está no meio desses três aí e é muito mais perigoso, que são os falsos mestres. É por isso que Jesus ensina tanto. Cuidado com os falsos apóstolos, cuidado com os falsos apóstolos, acautelai-vos dos falsos profetas. Ora, se Jesus disse para a gente se acautelar dos falsos profetas, é sinal que ele nos dá condição de reconhecer um falso profeta. Senão essa ordem dele seria leseira. Como é que ele vai mandar eu me acautelar de um falso profeta se eu não tenho condição de saber quem é um falso profeta? Se ele mandou eu me acautelar de um falso profeta, é porque eu sei reconhecer um falso profeta. E ele ensina como? Pelos seus frutos. O que são seus frutos? É a vida desse sujeito. Como é que ele vive? O que é que ele diz? O que é que ele prega? Ele está pregando a palavra? Não! Então ele é um falso profeta, eu não quero conversa com ele. Acontece que os irmãos sabem que os pastores das suas igrejas são falsos profetas, sabem. Já ouviram dezenas de profecias falsas e continuam lá. Por quê? Só há uma resposta. Porque não são salvos. Não há outra resposta. Ora, se eu reconheço a voz de Jesus, se eu reconheço a voz de um falso pastor, estou vendo que esse camarada não prega a palavra de Deus, o que é que eu faço lá com ele? Por que eu estou lá com ele? Por que eu sou ovelha dele? Aliás, está escrito na Bíblia. Esses que pregam assim não têm Deus, lá em 2 João está escrito isso, não têm Deus, e o que lhes dão as boas-vindas, ou o que lhes dão ouvido, tornam-se cúmplices das suas más obras. Está escrito desse jeitinho na Bíblia. Então, meus irmãos, será que não serve para nada o que está escrito na Bíblia, não é? Será que não serve para nada?
Nós temos que tomar cuidado, irmãos. O ensinamento do Mestre, neste ensinamento que nós lemos aqui agora, nós verificamos que há um perigo muito grande. Os falsos profetas, os lobos disfarçados de ovelha. Cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos frutos os conhecereis. O que é fruto? É a sua vida, é a sua conduta, como ele é como pai, como ele é como marido, como ele é como homem de negócio, se for o caso, como esse homem é conhecido na comunidade. Olha, irmão, nós temos pastores aqui na cidade reconhecidamente vigaristas, picaretas, e são seguidos por multidões. E essas multidões sabem que eles são picaretas, vigaristas. É impressionante um negócio desse. Obviamente, nessas multidões não tem um sequer salvo. Nenhum. E as igrejas, entupidas de gente. E onde eles forem, não tem mais essa. Se mudarem de igreja, de vez em quando muda para cá, muda. Onde ele for, vai a multidão atrás. Porque a pregação desse pastor é uma maravilha. Mas como? Como? Nós temos essa situação aqui na cidade e todos vocês aqui, ou pelo menos muitos, sabem até de quem é que eu estou falando. Então é complicado um negócio desse. E essas pessoas se dizem crentes. Não ouvem a palavra de Jesus. Ora, se eu não dou valor para a palavra de Jesus, Jesus para mim não vale nada. E como é que eu tenho a cara de pau de dizer que sou crente? Olha, irmãos. Estas pessoas ouvirão do Senhor Jesus, como nós lemos aqui. Nunca vos conheci. E é interessante que ele está falando aqui exatamente dos profetas, dos pastores, quando ele diz isso. Naquele dia, muitos vão dizer, Senhor, Senhor. Ele diz, epa, Senhor, coisa nenhuma. Você obedeceu o que eu disse? Não, então eu não sou seu Senhor, coisa nenhuma. Nunca vos conheci, quer dizer, vocês não foram salvos desde a eternidade. Lembra? Desde a eternidade, desde antes da fundação do mundo. Vocês não foram salvos desde a eternidade. Eu nunca amei vocês. Isso quer dizer, eu nunca vos conheci. Claro que Deus conhece todo mundo é criatura dele. Esse nunca vos conheci quer dizer, vocês não são meus eleitos. Vocês não fazem parte das minhas ovelhas. É isso que quer dizer, nunca vos conheci. E ele ainda diz mais, que eles dirão para Jesus, Senhor, mas não profetizamos no teu nome? E Jesus não disse que é mentira, não. Então é sinal que eles profetizaram mesmo. Nós não profetizamos no teu nome, Senhor? No teu nome nós não expelimos demônios? E Jesus não disse que é mentira, não. Então eles expeliram mesmo. No teu nome nós não fizemos maravilhas e milagres? Jesus não disse que é mentira, não. Então eles fizeram mesmo. Mas Jesus lhes dirá explicitamente, quer dizer, de forma clara, eu não tenho negócio com vocês. Nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, não pode ter palavra mais dura do que essa, não. São palavras de Jesus. Meu Deus do céu, quando eu lembro disso, você sabe o que é ouvir, como esses camaradas mesmo, os fariseus, a quem Jesus falou muitas vezes. Jesus disse a eles, vocês são filhos do diabo, que é vosso pai. João 8,44. Meu Deus do céu, isso é terrível. Você já pensou o que é Jesus dizer para um camarada, você é filho do diabo, e agora? Quem é que vai dizer isso, se foi o próprio Deus que disse isso? E eu às vezes chamo a atenção das pessoas que fazem promessa na igreja quando são recebidos como membros. Tudo, não, nós prometemos, vamos fazer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois, qualquer pingo de chuva que vem lá em Piancó já é motivo para não vir para a igreja abençoar os irmãos na comunhão dos santos, na oração. Qualquer coisinha não venha para a igreja. Aí você vê o Senhor Deus dizendo, através do seu profeta Jeremias, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Sabe quem foi que disse que essa pessoa é maldita? Deus. E agora? Quem é que vai transformá-la bendita? Então, irmãos, a gente não sabe o que é a igreja. O povo que está nas igrejas não sabe o que é a igreja. Na grande maioria. Por quê? Porque a igreja virou um clube sócio-religioso. Um lugar de encontro. Simplesmente um lugar de encontro. Cultura. Eu venho para o culto do mesmo jeito que o católico vai para a missa, do mesmo jeito que um umbandista vai para a umbanda dele, do mesmo jeito que o espírita vai para o encontro espírita dele, do mesmo jeito que o candomblezeiro vai para o candomblé, do mesmo jeitinho. Puramente cultura. Puramente cultura. Isso é a grande maioria, mas bota a esmagadora maioria dos irmãos de qualquer igreja. Inclusive dessa aqui.
E isso deixa o pastor doente do coração, da cabeça, da coluna, de todo canto. De todo canto. É por isso, de vez em quando, estoura um olho, estoura uma coluna, estoura não sei o que mais, entope um vaso no cérebro. É por causa disso. É o estresse dessa situação. De você ver uma situação. Quem é o pai que gosta de criar um filho ensinando, e esse menino não dá para nada? Pois é, assim mesmo que o pastor se sente. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Versículo 23. Obviamente, Jesus disse isso para os pastores da sua época. Serve para os pastores de hoje. E serve para todos aqueles que seguirem esses pastores. Que coisa terrível. Que coisa terrível. Por isso, irmãos, feliz é quem estuda a Bíblia. Como está escrito no Salmo 1 lá. Bem-aventurado, estão lembrados do Salmo 1? Aquele que medita na palavra do Senhor todos os dias. Bem-aventurado. Bem-aventurado é mais do que feliz. É isso que quer dizer bem-aventurado. É mais do que feliz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos esquerda. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Isso é que é ser bem-aventurado, é conhecer o Senhor, é buscar cada vez mais o conhecimento do Senhor pelo estudo da sua palavra. Feliz é quem estuda a Bíblia iluminado pelo Espírito Santo, em oração, porque isso é que faz a diferença. Eu vou saber o que é verdade e o que não é. Eu vou saber o que é um pastor verdadeiro e o que é um pastor falso. Eu vou saber o que é uma pregação verdadeira e uma pregação falsa. Eu vou saber o que é uma igreja verdadeira e o que é uma igreja falsa. Só tem um meio de eu saber isso, é se eu souber a palavra de Deus. Não tem outro meio. Então eu preciso estudar para saber identificar a diferença entre a verdade e a mentira. Lá em Hebreus ele diz que é a prática da palavra que nos torna capacitados a identificar o bem e o mal. Exatamente, é a prática da palavra que nos capacita a identificar o que é que está errado. Não, esse camarada, esse aí não é pastor de Deus, não. Ele está pregando errado? Então, ó, tchau, aqui eu não fico mais. Esse aí eu não dou ouvido mais. Então, irmãos, os irmãos pensam que porque são membros de uma igreja é pecado se sair de lá. Cultura. É pecado é você ficar lá, se tem um pastor pregando errado. Isso sim que é pecado. Não interessa o nome de igreja, procure um pastor que esteja ensinando a palavra com integridade. Se integre a essa comunidade de santos. E vai estudar a Bíblia, e vai crescer no conhecimento do Senhor, para poder testemunhar com a sua vida, com a sua conduta, com as suas palavras, com o seu namoro, no seu trabalho, em tudo. É isso que é ser crente. Eu não lembro mais. No outro dia que eu saí do hospital, já estava programado há algum tempo, haviam me convidado para ir pregar no tribunal aí. E eu fui. Margarete não queria que eu fosse, que eu estava doente ainda, não sei o quê. Eu digo, não, Margarete, eu vou. Já está programado, não está dor, não está mais, dá para eu ir. Fui. Cheguei lá, horário do culto, 10 da manhã. Pleno expediente do tribunal. Aí, o irmão me disse logo, o chefe lá do culto, que o inimigo nos persegue aqui, porque a gente quer fazer um culto e o inimigo fica nos perseguindo. Daí ele contou a história dele e eu só, sim, ele me contando lá a história dele. Né? Que o inimigo persegue, pastor, a gente quer fazer um culto aqui, mas o inimigo é perseguindo a gente. Digo, vem cá. Quando ele terminou de falar, digo, vem cá. Vocês estão em pleno horário de expediente. 10 da manhã. Aí você para o seu expediente de todo mundo aí para vir fazer um culto. Isso é pecado. Esse seu culto aqui é pecado. Você não foi contratado pelo tribunal para fazer culto aqui dentro, não. Você foi contratado para trabalhar. Então o seu culto é ser um bom funcionário, é dar um bom exemplo, é ser um bom chefe, é ser um bom servidor. É esse o seu culto. Eu não perco a oportunidade para ensinar, não. É só o que faltava. Parar meu expediente para ir fazer um culto e achando que estou agradando a Deus. Culto? Que culto que é, rapaz? Isso é um rito religioso, simplesmente. Não tem culto de nada ali. Culto é você agradar a Deus com a sua vida. E eu disse, não vou perder a oportunidade para ensinar não, o que é correto. Ficou tudo lá piscando miúdo, me olhando. Já estava lá, eu preguei. Como sempre, a minha pregação é sempre admoestação, exortação. Ensinei a palavra de Deus. Mas é assim mesmo. Com certeza não foi agradável. Porque, ora, o camarada já está em pecado. Já digo para ele que ele está em pecado de cara. O teu culto é pecado. O teu culto já é pecado.
Aí ele não vai mais querer ouvir nada. Vai fazer o quê? Mas eu dei o recado. Então, irmãos, é preciso a gente entender isso. É preciso entender. A palavra de Deus é que nos faz identificar a verdade. O rapaz lá está achando que está abafando em parar o trabalho dele, servidor público, parar o expediente dele para fazer um culto. Ele está achando que está certo isso. Ele está achando que está agradando a Deus com isso. Não conhece a palavra de Deus. Não conhece Deus. Não sabe sequer o que é um culto. Culto é a sua vida, meu amigo. Não é isso aqui não. Isso aqui é um culto corporativo, no momento em que nós vimos aqui ouvir a palavra de Deus, mas o culto é a sua vida. Se você não cultuar Deus com a sua vida, isso aqui não vale nada. Irmãos, a verdade quase sempre é dura, muito dura. E a mentira sempre é adocicada, sempre é agradável. Por quê? Porque a mentira visa lhe conquistar. A mentira visa lhe cativar. Então ela sempre vai lhe agradar. Se a pessoa quer lhe agradar, ele vai contando mentira, coisa boa para você, que nem os políticos em época de campanha, né? É só coisa boa. Vou dar isso, vou dar isso, vou dar isso, não tiro nada, eu vou só dar, eu vou aumentar, depois que elege, tira tudo. Mas na época ele promete tudo de bom. A mentira é sempre agradável para lhe enrolar. Por quê? Porque ela quer lhe cativar. Como diz o Matuto lá, quando eu quero pegar a galinha, eu não digo show não, eu vou com o milhozinho lá, enganando a bichinha com milho. Então é assim. É assim que a gente faz. Agora, a verdade é sempre dura. É sempre dura. Vá para o lado da galinha já com uma cesta na mão, querendo pegar ela para a mesma coisa. Ela vai correr. Ela está vendo que o negócio não está certo para o lado dela. Então, a verdade ela é sempre dura. Sempre dura. E a mentira sempre cativante, enrolada. Então, que Deus, por isso que a gente tem que saber a verdade. Eu tenho que saber a Bíblia para identificar o que é mentira e o que é verdade. Eu acho que é Hebreus 3,15. Já que eu falei ainda agora, deixa eu olhar aqui. Cadê? 3. Não, é 5. É 5:14, na verdade. 13 e 14. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então criança é enrolada com qualquer pirulito, todo mundo sabe disso. É por isso que ele diz aqui que a gente deve comer a palavra substancial. Aí ele diz aqui, mas o alimento sólido é para os adultos, para quem já tem entendimento, para aqueles que, pela prática de quê? Prática da palavra, é isso que ele está falando aqui, a palavra, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, quem tem suas faculdades, o que é faculdade? É o seu entendimento, é o seu discernimento. Quem tem isso exercitado pela prática da palavra, vai saber identificar uma pregação falsa, vai saber identificar um falso profeta. Acautelai-vos dos falsos profetas. Você vai saber identificar pela pregação dele. Por quê? Porque você vai estar exercitado na palavra de Deus. Então, irmão, nós temos que nos exercitar. Nós temos que nos exercitar para poder identificar o ensino correto ministrado por um profeta verdadeiro e o ensino falso ministrado por um falso profeta. O pastor íntegro no ensino da palavra de Deus e o pastor que está aqui querendo cativar as pessoas para manter sua igreja cheia. Irmãos, é preciso ser muito inocente, ou no linguajar daqui da Paraíba, muito leso, para não perceber por que é que pastor quer a igreja cheia. Porque ele quer dinheiro e fama. É por isso que ele quer. Ele quer dinheiro, ele está pouco se lixando se você é salvo, se você é santo, se está crescendo em santidade, tanto que ele não ensina nada. Ele quer saber de muita gente, porque muita gente eu sou famoso. E muita gente tem contribuição grande, por isso que eu viro dono do império. Está aí as mega igrejas aí, é um baita do império. Todo mundo sabe disso. Então quem não consegue discernir isso, no linguajar bem paraibano, é muito leso. É muito leso. E ainda diz que é crente. Quando a gente vê aqui que a Bíblia diz que pela prática da palavra, nós temos discernimento para conhecer o que é certo e o que é errado. Então, se eu não tenho condição de conhecer o que é certo e o que é errado, é porque eu não tenho prática nenhuma da palavra. Se eu não tenho prática nenhuma da palavra, nem crente eu sou. Então, a gente precisa prestar atenção no que Jesus diz. Precisa prestar atenção, irmãos. Sobre a pregação com integridade, ainda que não seja agradável,
como foi o caso dessas palavras de Jesus aqui, como está sendo o caso dessa minha pregação agora, ela é indispensável. Ela é indispensável para que nos desviemos da porta larga, para que nos desviemos do caminho espaçoso que conduz à perdição. Eu não posso estar entrando nessa porta simplesmente porque todo mundo vai. Eu não posso estar andando por esse caminho porque todo mundo anda. Ah, mamãe, mas todo mundo vai. Eu me lembro tanto dessa expressão. Meu pai, como eu dizia para minhas filhas também, mas você não é todo mundo. Eu dizia quando era estudante também, papai, meus colegas, todo mundo vai, mas você não é todo mundo, meu filho, você é um crente. Você faz parte da aliança do Senhor. Você não vai para esse negócio, não. Foi assim que eu fui criado, foi assim que eu criei minhas filhas. Você não é todo mundo. Então nós temos que saber, meus queridos, somente a pregação com integridade é capaz de nos guiar para a porta estreita. Somente a pregação com integridade é capaz de nos conduzir pelo caminho apertado. Somente ela. E é o caminho que conduz para a vida. Portanto, meus queridos, que ninguém negligencie o estudo da palavra. Eu chamo tanto vocês aqui. Eu me esforço tanto para estudar e para ensinar. Não deixem de vir para os cultos de estudo. Poucos. A maior parte das pessoas que vêm é gente de fora, de outras igrejas. Tem até dado confusão para cima de mim, porque os pastores ficam com ciúme. Eu não chamo ninguém, vem quem quer. Sabe que tem aula aqui, vem para a aula, pronto. E os da igreja não vêm. E mais, não vêm porque não querem. Não tem um impedimento. Tem, mas esse impedimento pode ser sobrepujado. Porque se for para ir para outro canto, você vai. Menos para a igreja. Para ir para outro canto, você vai. Seja como for. Agora, para o estudo, não dá não. Tem uma dificuldade. Tem uma dificuldadezinha aí, não vai não. É complicado, muito complicado. Eu vivo insistindo nisso. Irmãos, prestem atenção, irmãos. Prestem atenção. Venham para as aulas, venham conhecer a Deus. Essa é a nossa única glória aqui nessa terra velha, que Deus vai transformar e acabar e transformar de novo. É a nossa única glória aqui, é o conhecimento de Deus. Não adianta querer ser rico, não adianta querer ser famoso, médico, advogado, isso não vale nada. Você vai morrer, seja médico, seja advogado, seja o que for. A nossa única glória aqui nessa terra é o conhecimento de Deus. Está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, assim diz o Senhor, que faço juízo, justiça e misericórdia na terra. Jeremias, está escrito. Essa é a nossa única glória. Não se glorie o homem na sua riqueza. Não se glorie o forte na sua força. Não se glorie o poderoso no seu poder. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Quem disse isso foi Deus Jeová. Está pouco ou quer mais? Não deixem de vir, irmãos, para as aulas. Não deixem de buscar o conhecimento da vontade do Senhor Deus, clamando o tempo todo que Ele nos conceda a mesma graça do conhecimento, Ele nos conceda graça para obedecer com base nesse conhecimento. Obedecer o Senhor. Que Deus nos conceda, irmãos, a todos, a graça da obediência, a direção e a condução do Espírito Santo para que entremos pela porta estreita, a condução e a força do Espírito Santo para que nos mantenhamos no caminho apertado, porque são estas entradas e caminhos que nos levarão para a vida eterna. Todo o restante nos desencaminhará para a perdição. Essas palavras que machucam o nosso ego pecaminoso são palavras do Senhor Jesus. Que a gente possa aprender e botar em prática. Amém.